Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. olá, meus amores! Oi, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo certinho? Então, olha, hoje nós vamos falar sobre uma prática muito conhecida e muito desejada no mundo, que é o intercâmbio. Sim, né? todo mundo faz de alguma maneira intercâmbio, Faz né? intercâmbio e tem gosta vontade, muito de fazer. tem vontade de fazer intercâmbio, Sabe, né? as pessoas querem conhecer outras culturas, conhecer outros povos, outras maneiras de pensar e de viver, né? Aham. Mas, afinal, para que serve um intercâmbio? Então, o que é um intercâmbio, né? Para que ele serve? Intercâmbio tem uma única função, que é ensino-aprendizado, Ensino-aprendizado. ok? E ensino-aprendizado também tem uma única função, que é gerar discernimento entre realidade e ilusão. Sabe por quê? Porque aprender sobre ilusões é aprender sobre o nada. E aprender sobre o nada é investir no que não tem nenhuma possibilidade de acrescentar coisa alguma. E quando você quer fazer um intercâmbio, você quer acrescentar alguma coisa que faça sentido, alguma coisa que tenha realidade, né? Porque senão não tem Ok. por que fazer intercâmbio, né? Sim. Mas o que significa gerar discernimento entre realidade e ilusão? Aham. O que significa gerar discernimento entre realidade e ilusão? Vamos olhar bem diretamente para isso. Significa ver simplesmente, exatamente as coisas como são e não ficar inventando nada sobre os fatos. Assim, você ficar inventando coisas gerando percepções falsas. Então, assim, ó, a percepção verdadeira traz consigo essas instruções que nos tornam úteis diante dos cenários, né? Mas você sabe qual é a nossa utilidade no cenário? Você já se perguntou isso? Qual é a minha utilidade no cenário? Né? Gente, ó, a nossa única função no cenário é fazer intercâmbio Uau! o tempo todo com todos, ok? Nossa única função no cenário é fazer intercâmbio. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre intercâmbio universal. Opa! Esse é o nosso tema de hoje, intercâmbio universal. Vamos levar a coisa para uma instância mais ampla. Pois é. Né? Então, intercâmbio é relacionamento que provoca mudanças no sistema de pensamento. Sim. Isso é intercâmbio. Sim. Relacionamento que provoca mudanças no sistema de pensamento de forma a ajustar a visão com a intenção de torná-la isenta, para permitir esse contato com os fatos, né? Isso significa que para haver intercâmbio é necessário querer mudar o sistema de pensamento, até corrigi-lo totalmente ou torná-lo isento diante da percepção dos fatos. Sim. Ok? Então, para fazer intercâmbio, você tem que querer mudar o sistema de pensamento. Porque se você quiser fazer intercâmbio e deixar tudo como está, E não tem por que fazer. não faz sentido, não é mesmo? Ok, então, olhando para isso, parece que intercâmbio é algo totalmente desejado, ok? Parece que sempre é algo desejável. Sim, porque quanto mais nós tivermos contato com os fatos, mais sabedoria nós teremos. Por quê? Porque, é óbvio, o contato com os fatos é sabedoria sobre os fatos. Então, por que, galera? Por que então não fazemos intercâmbios universais para alcançarmos uma sabedoria universal? Vamos mais, ok. né? Vamos ampliar? Sim, por que a gente se mantém apegado? Sabe? Porque nós somos tão apegados a paradigmas culturais extremamente territorialistas, levando em conta os nossos limites de relacionamento no nível da família, ou sei lá, da cidade, do estado, do país, do planeta Terra e a sua cultura regional. Porque a cultura do planeta Terra é uma cultura regional, né? Regional. A gente pensa em universo, Sim. né? Então, neste planeta, há subculturas planetárias Sim. que geram diferenciações entre regiões. E isso não importa se são regiões bairristas ou de uma cidade, um estado, ou ainda de um país ou de um continente. Essas culturas são estabelecidas através de acordos regionais entre os habitantes de cada região e que, se estabelecidas, se divulgadas e aceitas, elas passam a ser consideradas normas de condutas ou regras, ou leis que determinam as padronizações de comportamento, né? Sim. São culturas que são estabelecidas regionalmente, né?
ok? Isso é básico e imprescindível, né? Para qualquer intenção de intercâmbio. Sim, ok? Então, é básico para qualquer intenção de intercâmbio que se compreenda que todos esses aspectos culturais são meramente convenções que não estabelecem e nem modificam leis universais da condição de existir. Entende? É básico, é imprescindível que você entenda que tudo isso são convenções, que aqui cultura é uma convenção, meramente convenção estabelecida, ok? Sim. E essa premissa básica é realmente indispensável para quem pretende qualquer nível de intercâmbio pessoal, cultural e social de qualquer amplitude no tempo e no espaço. Sim. Né? Então, qualquer apego ou enrijecimento que gere medo de mudança de paradigmas contraídos no passado, né? Paradigmas que você aceitou pensar, aceitou colocar na sua mente. Se você tiver qualquer medo de mudança, você vai construir barreiras nos intercâmbios. Com certeza. E vai dificultar esses intercâmbios, né? Então, se pensarmos que intercâmbio é simplesmente comunicação como ferramenta de desenvolvimento de discernimento entre realidade e ilusão, nós veremos que toda barreira no intercâmbio é medo de desfazer ilusões. Ilusões consideradas como algo que ainda possa ser visto com algum tipo de ganho, ou que o desfazer de algum tipo de ilusão possa resultar ainda em algum nível de perda, né? Enquanto acreditar nisso, a pessoa vai ter apego aos seus paradigmas e vai ficar difícil de mudar tão facilmente, né? Então, portanto, né? Então, falar em intercâmbio é falar em mentalidade aberta. Sem dúvida. Mentalidade aberta, né? Sem a qual o intercâmbio não pode ter um fluxo livre. Ok? Ficou claro isso? Então, isso precisa ser olhado com muita objetividade. Que falar em intercâmbio é falar de mentalidade aberta. Isso precisa ser olhado com muita sinceridade também. Porque entre as ilusões e a realidade, há níveis universais de necessidade de intercâmbio. Ou seja, dos intercâmbios pessoais aos globais, interplanetários, intergalácticos e universais, enfim, há uma rede de conectividades e de comunicação que são inevitáveis no processo universal de evolução da consciência. Nossa, que importante isso, gente. Gente, mantenha a cabeça muitíssimo aberta. Tá, isso não é uma utopia. Esse intercâmbio universal, sim, ele vai ter que acontecer. Sim. Né? E entre a individualidade e a unicidade universal, há um fluxo de intercâmbios inevitável que precisa ser levado em conta. Como eu falei, vai ter que acontecer. Isso precisa ser levado em conta. O medo de intercâmbios começa em qualquer relacionamento pessoal, ok? Então, eu tenho medo de fazer intercâmbio com um povo que eu não conheço. Não! O medo de intercâmbios começa em qualquer relacionamento pessoal e se estende a todo o universo e principalmente a Deus. Opa! Aí tem um grande lance aí, porque para ser olhado. Começa com você não querendo fazer intercâmbio com a pessoa com quem você está conversando, tomando café. Né? Fica fechado na sua mente e não faz a mudança de consciência, não coloca a mente aberta nesse intercâmbio que pode acontecer numa simples conversa do seu dia a dia. E isso se estende a qualquer tipo de relacionamento, se estende a todo o universo e principalmente a Deus. Né? E você se fecha e você não consegue ouvir orientações que vêm de Deus. Porque que elas vêm. Se você vai ouvir ou não é outra coisa. Okay? Exatamente. Então, em todas as possibilidades de intercâmbios, precisamos vencer as barreiras que se estabelecem através de um sistema de percepção seletiva, né? E de estabelecimento individual de significados e valores. Porque cada um estabelece individualmente os significados que quer estabelecer para qualquer coisa. E é nisso que a pessoa se fecha. Sim, e os valores que cada um dá para qualquer coisa. Né? Exatamente. Então, esses significados e valores é o lugar onde somente o contato com o pensamento de Deus pode trazer soluções definitivas e precisas.
Isso. Entende? Porque se você ficar olhando para os significados que você deu, você não vai conseguir transcender esses significados Sim. e abrir a mente para o intercâmbio. Sim, e não vai compreender outros significados que outros estão dando, né? Exatamente. Então, somente o contato com o pensamento de Deus pode trazer soluções efetivas Sim. e precisas para isso. Sem a intenção de pensar com Deus, não há como levar a comunicação até a perfeição. Sim, A comunicação perfeita precisa dessa intenção de pensar com Deus. sim. Da comunicação nos relacionamentos mais próximos até a comunicação extensiva a instâncias fora dos limites terrestres, sem Deus, a comunicação não vai funcionar com a objetividade e com o realismo que somente a visão perfeita dos fatos pode proporcionar. Pode proporcionar, assim, sem parcialismos culturais ou pessoalidades. É o seguinte, há um plano de Deus para qualquer nível de intercâmbio, Qualquer nível. ok? E que funciona como um tradutor simultâneo. Olha que chique, né? E que funciona como um tradutor simultâneo entre seres que possuem intenções de se comunicar verdadeiramente. Olha que maravilhoso isso, É. gente. Basta ter intenção de se comunicar verdadeiramente que o plano de Deus entre em ação Sim. para que essa comunicação realmente aconteça. Sabe aquela história onde dois ou mais estiverem querendo fazer um intercâmbio? Lá eu estarei. Né? A verdade estará lá, Deus estará lá e aqueles que transcenderam irão participar disso e ajudar muito. Então, há um plano divino para restabelecer a comunicação entre aqueles que estão aprisionados em seus próprios paradigmas do seu universo pessoal. E nós precisamos contar com esse plano de Deus, confiar nesse plano de Deus e se abrir para isso, porque é uma consciência de que sozinhos, né, fechados na própria mente, você vai ter dificuldade, porque você coloca barreira nesses intercâmbios. Então, assumir que você pode contar com o plano de Deus para facilitar essa comunicação é imprescindível. Sim, né? para conseguir compreender mesmo as coisas, conseguir pra- traduzir as coisas em cada cena. Exatamente. Então, para isso, todos os universos pessoais precisam ser revistos. Sim, Né? Porque esses universos foram gerados através de uma perspectiva pessoal, nascida numa percepção individual, que buscou elementos construtivos em ambientes bem limitados por culturas, porque a cultura limita o ambiente, né? Culturas estabelecidas sem compromisso com a realidade, sem compromisso com a verdade. Simplesmente convenções inventadas e assumidas, aham. ok? Precisa Então- ser revisto isso. Aham. Então, gente, resumindo, nós estamos passando por transformações pessoais e globais que nos levarão finalmente a uma visão realista e universal do que é, de fato, existir em unidade e do que é retirar as vendas de toda a percepção condicionada por ilusões limitantes, ilusões que geraram crenças limitantes, que inevitavelmente geram conflitos, e conflitos tanto internos quanto nos relacionamentos, né? E que impedem a paz, tanto a sua paz consigo mesmo, quanto a paz nos relacionamentos de todos os É, níveis. a paz Tá? interna, né? Isso. Que é a nossa paz e a paz nos relacionamentos, em todos os níveis, realmente. Então, fiquemos abertos para todos os intercâmbios, em todos os níveis, e mantenhamos a plena confiança de que em todos os intercâmbios está Deus. Uhum. E todos os que já transcenderam as limitações da percepção seletiva e condicionada também estão nesse intercâmbio. Sim, Qualquer intercâmbio, sim, de qualquer nível. ok? Ok? Então, isso forma uma grande corrente universal que trabalha em todos os níveis de intercâmbio, tendo Deus como o centro da comunicação universal perfeita e que nos devolve a realidade que também é perfeita, ok? Amém. Mantenhamos então essa abertura, né? Sim. Essa Vamos confiança lá. nesse plano. E bora lá para todos os intercâmbios Aham. que forem trazidos para nós. E na certeza de que esses intercâmbios são trazidos pela perfeição das leis universais que trazem de forma precisa
todos os intercâmbios e todas as ferramentas em todos os momentos. Isso, há uma abundância nesse plano de intercâmbios universais que não falha. Nenhum encontro é por acaso e todos os encontros, para quem quer realmente fazer esse intercâmbio em todos os relacionamentos, não importa a que distâncias, todos que querem terão todas as ferramentas necessárias para traduzir toda essa comunicação, para que a comunicação aconteça mesmo sem limites de espaço-tempo. Tá bom? Que legal. Olha, que legal. então, nossa, isso é maravilhoso. Então, assim, ó, é uma abertura, isso que você falou é tão importante, assim, ó, todas as relações que chegam para você, todas as pessoas, são oportunidades preciosas de intercâmbio. Treine com seu irmão, treine com a pessoa que está diante de você a qualquer momento e você vai aprender a abrir a mente para intercâmbios maiores que você nem imaginava que poderiam ser possíveis. E que vão acontecer com certeza. Exatamente. Prepare-se. Prepare-se treinando com quem está ao seu lado. Ok? Vamos abrir a mente e contar com o plano de Deus para a comunicação perfeita. É isso. Então, boa semana. Bons intercâmbios. Bons intercâmbios. Tá, sempre com Deus em todos eles. Então, um beijo no coração. Beijos. Fique com Deus.